Da tribuna, o senador Eduardo Girão manifestou sua angústia com a situação atual do Brasil. Ele apontou: "Eu digo para vocês que eu nunca me senti tão mal, tão angustiado. E olha que a gente vem num processo de degradação moral sem precedentes. A maior crise que a gente vive no Brasil é a crise ética, a crise moral. Tem a crise social, tem a crise econômica, tem a crise política, mas a maior de todas as crises é a moral mesmo." Girão disse: "E hoje é um dia muito emblemático. Ontem à noite e hoje de manhã, as pessoas não param de me perguntar: será que nós ainda não chegamos no fundo do poço dos princípios que devem nortear uma nação? Eu digo para vocês que Deltan Dallagnol é mais uma vítima de um regime que a gente vive hoje, em que os poderes juntos por alinhamento acabam participando de uma ditadura que cresce a cada dia neste país." O senador questionou: "Mas o que foi que aconteceu? O que fez o pleno do Tribunal Superior Eleitoral dos poderosos desse país? Ignorou todo o sólido embasamento jurídico de defesa, inclusive precedentes do próprio TSE. São 2 pesos e 2 medidas que a gente vê hoje na nossa nação, infelizmente, e decidiu punir com a pena máxima da cassação do mandato. Deltan Dallagnol foi cassado com C cedilha e cassado com 2 S's. Girão se exaltou. Fizeram uma verdadeira aberração, um malabarismo de um alinhamento estelar, tudo baseado em suposição, para caçar esse cidadão exemplar, esse servidor público que mostrou para o Brasil que é possível, sim, a justiça ser para todos. Corruptos poderosos presos, empresários poderosos presos. Mas, como aconteceu na Operação Mãos Limpas, o crime reagiu." O senador apontou vários absurdos na decisão do relator e disse: "O julgamento de assunto tão complexo e com pena máxima durou exatamente 1 minuto e 6 segundos. Isso é coisa típica de um tribunal de inquisição, que não leva em conta argumentos, mas sim versões e narrativas que possam rapidamente condenar à fogueira aqueles que cometem o atrevimento de se opor a esse sistema apodrecido." O ministro relator Benedito Gonçalves foi o mesmo, repito, que na posse de Lula se dirigiu ao ministro Alexandre de Moraes, dizendo: "Missão dada é missão cumprida." O senador enfatizou a importância e o simbolismo do ex-procurador que coordenou a Força-Tarefa Lava Jato e questionou: até quando esta Casa Revisora da República vai continuar refém de uma covarde omissão diante de tantas injustiças? Até quando esta casa vai continuar de joelhos, submissa à implantação de uma ditadura do Poder Judiciário? Até quando? Nós estamos vivendo um período sombrio de predomínio das trevas. Ele apontou: a história cobrará de cada um de nós sobre o nosso comportamento neste grave momento da República Federativa do Brasil, e certamente os nossos filhos e netos, assombrados com o nível de podridão deste sistema, nos farão uma dolorosa pergunta que nos fará colocar a cabeça no travesseiro. E você estava lá, era senador da República e nada fez? O senador Esperidião Amin, em a parte, apontou: não é possível relativizar e também não é possível fazer de conta que não viu a escalada de intimidação que está em curso em nosso país. Já disse e repito, esse é um momento de reflexão, especialmente para o Senado Federal, porque nós temos deveres constitucionais que não são compartilhados com nenhuma outra organização política de nosso país. São deveres do Senado Federal que não podem ser exercidos, são responsabilidades que não podem ser exercidas na base do revide nem na base da vingança
como se está a perceber, de parte de quem deveria ter a serenidade para decidir o que é certo e o que é errado, para quem tem a responsabilidade de julgar. A concentração de poderes nas mãos de poucos senadores vem levantando questões sobre a representatividade do Senado e até sobre sua utilidade, já que o colegiado pode ser ignorado pela vontade de um único senador, como ocorre com os pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Embora a apreciação dos pedidos seja a responsabilidade do Senado Federal, os presidentes vêm impedindo qualquer apreciação pelo colegiado, empilhando os pedidos em suas gavetas. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos abertos de ofício e com a CPI da pandemia, que compartilha dados sigilosos com a velha imprensa. Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão teve o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 22 meses, toda a nossa receita é retida sem justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Sessão, senador Confúcio Moura, senhoras senadoras, senhores senadores, funcionários dessa casa, assessores. Eu subo essa tribuna e sei que estou sendo muito bem acompanhado no Brasil, cada vez mais o brasileiro gostando de política, e isso é que me dá esperança, cada vez mais otimismo no porvir da nossa nação, mas eu subo com um pouco de angústia no peito. A gente às vezes somatiza no corpo físico algumas situações que a gente vive de frustrações momentâneas dos nossos ideais. E nesses 4 anos e 5 meses mais ou menos que eu estou aqui, 4 meses, servindo ao Ceará, ao meu estado, servindo ao Brasil, com todas as minhas limitações e imperfeições, que são muitas, eu sei, mas trabalhando no limite da minha força, no limite das minhas forças, eu digo para vocês que eu nunca me senti tão mal, tão angustiado. E olha que a gente vem num processo de degradação moral sem precedentes. A maior crise que a gente vive no Brasil é a crise ética, é a crise moral, tem a crise social, tem a crise econômica, tem a crise política, mas a maior de todas as crises é a moral mesmo. E hoje é um dia muito emblemático. Ontem à noite e hoje de manhã, as pessoas não param de me perguntar: será que nós ainda não chegamos no fundo do poço dos princípios que devem nortear uma nação? Eu digo para vocês que Deltan Dallagnol é mais uma vítima de um regime que a gente vive hoje, onde os poderes, eles
juntos por alinhamento, acabam participando de uma ditadura que cresce a cada dia nesse país. Uma inversão completa de valores, porque quem enfrenta com coragem e competência a corrupção é severamente punido. Está sendo assim. Enquanto que aqueles que desviaram B de bola e de índio, bilhões de reais seu, o povo brasileiro, nosso, e foram até condenados, estão soltos. Ontem foi dia de festa para aqueles que defendem corruptos, em celebração à impunidade. E foi um dia de luto para todos os homens e mulheres dignas que almejam por justiça. Deltan, o deputado federal mais votado do Paraná, com 349 mil votos, foi simplesmente absolvido de todas as acusações movidas pelo PT, PCdoB, PV e PMN no Tribunal Regional lá eleitoral do Paraná. O Procurador-Geral Eleitoral também apresentou ao TSE parecer favorável ao ex-procurador, confirmando decisão do TRE do Paraná. Mas o que foi que aconteceu? O que é que fez o Pleno do Tribunal Superior Eleitoral, dos poderosos desse país? Ignorou todo o sólido embasamento jurídico de defesa, inclusive precedentes dentro do próprio TSE, é 2 pesos e 2 medidas, que a gente vê hoje na nossa nação, infelizmente, e decidiu punir com pena máxima da cassação do mandato. Deltan Dallagnol foi cassado com C cedilha e cassado com 2 S. Fizeram uma verdadeira aberração, malabarismo de um alinhamento estelar, tudo baseado em suposição para caçar esse cidadão exemplar, esse servidor público que mostrou para o Brasil que é possível sim a justiça ser para todos. Corruptos, poderosos, presos. Empresários poderosos, presos. Mas, como aconteceu na Operação Mãos Limpas, o crime reagiu. Eu fico estupefado com o voto do ministro relator, que disse o seguinte, abre aspas, houve uma antecipação da demissão do cargo de procurador para evitar uma punição do CNMP. Quem assistiu aquele filme Minority Report com Tom Cruise? Os caras, ele vai lá no futuro para ver os crimes, só que ali tinha o crime. E aí começa a punir antes de fazer. A primeira suposição foi de que sindicâncias inconclusas no Ministério Público poderiam resultar na abertura de processos disciplinares. E a segunda, bem mais grave, é a suposição de que eventuais processos disciplinares poderiam resultar na sua condenação e consequente demissão, ficando por conta inelegível. Tudo mera suposição, nenhuma prova material efetiva. Como é que é aquela história? Missão dada é missão cumprida. Agora, pasmem, senhoras e senhores senadores, o julgamento de assunto tão complexo e com pena máxima durou exatamente 1 minuto e 6 segundos. Isso é coisa típica de um tribunal de inquisição, que não leva em conta argumentos, mas sim versões e narrativas que possam rapidamente condenar à fogueira aqueles que cometem o atrevimento de se opor a esse sistema apodrecido. E o ministro relator, Benedito Gonçalves, foi o mesmo, repito, que na posse de Lula se dirigiu ao ministro Alexandre de Moraes, dizendo: missão dada, missão cumprida. Deltan Dallagnol, homem honrado, caráter ilibado,
como procurador do Ministério Público, coordenou, junto com a Polícia Federal, os trabalhos da Operação Lava Jato e dezenas de outros servidores federais que mostraram com o trabalho que o brasileiro não tolera corrupção, não tolera impunidade. Esse é um valor do nosso povo. E essa Operação Lava Jato é símbolo internacional, positivo do Brasil, de enfrentamento a essa chaga que deixa nosso país de joelhos. Seu trabalho eficiente e corajoso condenou dezenas de políticos e empresários muito poderosos, mas também muito corruptos. Ninguém, absolutamente ninguém vai apagar da história as inúmeras colaborações premiadas que escancararam para todo mundo o câncer e metástase da corrupção brasileira, que chegou ao ponto de uma das maiores empresas do país, a Odebrecht, ter que instituir um departamento exclusivamente para gerenciar o pagamento de propina. Ninguém vai apagar da história que um simples gerente do terceiro escalão da Petrobras, em colaboração premiada, concordou em devolver 500 milhões de reais de propina. R$500 bilhões de propina. Ninguém vai apagar da história que a Lava Jato conseguiu recuperar 22 B de bola e de índio, bilhões de reais roubados do povo brasileiro e que serão devolvidos em 20 anos, sendo que 7 bilhões já retornaram aos cofres públicos. Na realidade, Deltan incomodou e continua incomodando muita gente poderosa que não quer que esse país deixe de ser o paraíso da corrupção com impunidade. Deltan peitou de frente um sistema corrompido e corruptor que sentiu baque, mas está conseguindo se recuperar e, para isso, como acontece em todas as máfias do mundo, quer vingança. E como um dos 81 senadores da República, eu pergunto, até quando esta casa, revisora da República, vai continuar refém de uma covarde omissão diante de tantas injustiças? Até quando essa casa vai continuar de joelhos, submissa à implantação de uma ditadura do Poder Judiciário? Até quando? Para encerrar, senhor presidente, nós estamos vivendo um período sombrio de predomínio das trevas. A crise não é apenas política, como eu falei, nem econômica ou social. A crise é moral, crise de valores. Mas não podemos e não vamos jamais desistir. Pelos nossos filhos e netos, pelo que acreditamos, a história cobrará de cada um de nós sobre nosso comportamento nesse grave momento da República Federativa do Brasil. E certamente nossos filhos e netos, assombrados com o nível de podridão desse sistema, nos farão uma dolorosa pergunta que a gente vai ter que colocar a cabeça no travesseiro. E você estava lá e era senador da República e nada fez? Que Jesus abençoe a nossa nação e nos inspire com coragem para agirmos. Muito obrigado, senador Eduardo Girão. Como próximo inscrito, senador Esperidião Amin, por gentileza. Em seguida, senador Jorge Seife. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu não posso iniciar as minhas palavras para cumprir o que eu pretendia na minha inscrição, sem reiterar aqui o que falei no breve à parte que apresentei à fala do senador Hamilton Mourão. Não é possível relativizar e também não é possível fazer de conta que não viu
uma escalada de intimidação que está em curso no nosso país. Já disse e repito, este é um momento de reflexão, especialmente para o Senado Federal, porque nós temos deveres constitucionais que não são compartilhados com nenhuma outra organização política do nosso país. São deveres do Senado Federal, que não podem ser exercidos, são responsabilidades que não podem ser exercidas na base do revide, nem na base da vingança, como se está a perceber de parte de quem deveria ter a serenidade para decidir o que é certo e o que é errado, para quem tem a responsabilidade de julgar. Deixo essas palavras, que de uma certa forma repetem outras que tenho proferido, para reflexão neste momento.